Bom, gente, festas juninas, né? Quem não gosta de todos esses doces, essas comidinhas, é verdade? Então hoje nós vamos dar um monte de dicas para vocês, não só referente a festas juninas, mas também referente a comidinhas e ambulantes. Dá um like e clique no sininho para ativar as notificações de lembrete a cada vídeo novo. E eu já deixo o meu muito obrigado a você por ajudar o meu canal. Bom, gente, com relação às festas juninas, né, nós sabemos que tem um monte de doces, um monte de salgados, né, e dá até para a gente comparar com muita coisa relacionada com ambulantes. Então são doces, são canjica, paçoca, né, quentão, relacionado com sanduíches também, né, de pernil, de cachorro quente, milho verde, quer dizer, muita coisa, né, mas muitos cuidados você tem que tomar. Que existem alguns perigos rondando essa festa junina aqui, não é verdade? Então eu vou dar umas dicas para vocês relacionadas justamente de como evitar doenças em frente a cada tipo de alimento, né? Bom, vamos começar com aqueles docinhos, né? Aqueles docinhos, pé de moleque, paçoquinha, doce de leite, né? Quem não gosta disso lembra até a nossa infância, não é verdade? Né? Bom, o maior risco que representa esses docinhos é justamente relacionado com pé de moleque e paçoquinha. Puxa vida, doutor Bactéria, pé de moleque e paçoquinha, qual é o ingrediente que tem em comum com esses doces? O amendoim. O amendoim. Justamente o perigo está no amendoim, gente. Se por acaso for um fornecedor, né, alguma pessoa que fez, algum fabricante que bobeou e comprou amendoins colhidos numa safra onde pode ter chovido sobre esse amendoim, se chover, o que acontece? O amendoim pode ter embolorado, né? Se embolorou, pode ter algumas toxinas. Essas toxinas, gente, são chamadas micotoxinas. Você tem o bolor, toxina de bolor, micotoxinas. E algumas delas, uma das intoxicações piores relacionadas com esse alimento, está justamente o quê? Câncer hepático. Exatamente, gente, parece assustador, mas é câncer hepático. São toxinas relacionadas com bolores, não é? Então, o que você fazer para evitar? Não existe modificação de paladar, não existe modificação de gosto, você não observa nenhuma diferença, mas essa toxina ela pode estar presente. Então, a melhor coisa, o que é? Né? Ou você comprar um amendoim, você fazer, né, que você sabe se o amendoim está ou não embolorado, sem dúvida nenhuma, ou então comprar esses doces de fornecedores idôneos. Fornecedores idôneos, aqueles fornecedores que tem toda uma inspeção da vigilância sanitária, né? Que tem toda uma fiscalização em cima. Fazendo isso, não tem problema, né? Vamos para um outro alimento, né? Milho verde. Milho verde também é uma delícia, né, gente? Quem que não gosta de milho verde, né? O que você tem que observar no milho verde? Primeira coisa, eles têm que estar, na hora da venda, eles têm que estar dentro de uma panela com água, e essa água tem que estar saindo vapor, sem dúvida nenhuma. Por que o vapor? Né? Porque o milho deveria ser vendido a uma temperatura superior a 60 graus. 60 graus. Né? E se por acaso ele está dentro de uma água e essa água está saindo vapor, com certeza está numa temperatura superior a 60, 65 graus. Né? Uma coisa que você tem que observar, que eu não recomendo também de modo algum, que a gente às vezes chama um pouquinho aquela preguiçazinha, não é verdade? Né? A gente pega o milho e fala assim para o vendedor: escuta, dá uma debulhada para mim, dá uma cortadinha, deixa no pratinho, isso. Gente, mas é uma manipulação a mais. Para que você vai abusar, ter esse perigo, esse risco de uma manipulação a mais? Então pega o milho, como tem que fazer, vamos ficar das modas antigas, né? Na palha você pode colocar um pouquinho de sal, sem dúvida, não vai abusar do sal, hein, gente? Você tem muita coisa relacionada com pressão, né? Então você coloca o sal e você mesmo vai comer, depois você joga no lixo, né? O restante, o que sobrar, na verdade? Então, esse daqui é as coisas principais relacionadas com o milho, né? Uma outra coisa também é o churrasquinho, que o pessoal chama de churrasquinho de gato, né? Quem espera com certeza que não seja de gato, né? Por favor, né? Tá? Então, o que você tem que observar nesses churrasquinhos? Na primeira coisa, as carnes todas, elas têm que estar numa caixa térmica. Essa caixa térmica, ela tem que estar com gelo dentro, tá? E o vendedor, aquele comerciante, tem que pegar um por um e colocar.
Né? Agora, o que você não deve aceitar é quando você for comprar um churrasquinho, ele vai virar assim para você e falar, escuta, espera um pouquinho, já tem uns prontinhos aqui, deixa eu te dar esse prontinho, já está pronto, você está com pressa, fala, eu estou numa festa junina, não estou com pressa nenhuma, eu quero que frita na hora, que aí você vai observar a qualidade da carne, o tipo da carne também, e vai fritar de acordo com o seu gosto. Né? Eu indico que esse tipo de espetinho aqui seja bem passado, tá, gente? Isso é diferente de uma churrascaria, você está pegando uma picanha, uma outra carne que você vai filetando, né? Você vai tirando as cascas, né? Que o pessoal fala de tirar casca dessa carne. Então você tem uma temperatura que dá para você controlar. Né? Agora, essas carnezinhas desses espetinhos não tem realmente como você controlar direito. Então peça sempre bem passadinho, né? A mesma coisa para o salsichão, né, que você vai colocar no espeto, bem passadinho também, né? E linguiça, então, sem falar, né, gente? Linguiça tem que ser muito bem passada, né? O outro problema que existe é aquele pratinho de farinhas, né? Sabe aquele pratinho de farinha? Né? Gente, esse pratinho de farinha foi feito para a pessoa passar uma vez e ir embora. Mas tem gente que faz o quê? Tem gente que pega, ó, se encosta, né? Dá uma mordidinha, dá uma passadinha, dá uma mordidinha, dá uma passadinha, dá uma mordidinha, dá uma passadinha, aquela farinhazinha vira um mingau de baba. Já foi até pesquisado esse tipo de farinha, né? E foi encontrado bactérias de saliva, uma quantidade muito grande de bactérias de saliva nesse tipo de alimento. Então, dê preferência, é claro, se tiver uma farinha, peça uma farinhazinha, um saquinho, né, um pacotinho. Muitos comerciantes estão optando para já te dar um saquinho, né, te dar uma embalagem que você utiliza e não precisa ficar molhando, né? Se tiver só essa, sinceramente, evita dar essa molhadinha na farinha, gente. Você não tem como controlar, você não está desde o começo olhando, né? Então, esse é um ponto. Uma outra coisa, gente, área de pernil, né? Quem não gosta de um sanduichinho de pernil, né? Aquele sanduichinho que lembra aquela sanduichinho de porta de estádio de futebol, né? Aquele maravilhoso, né? Bom, o que você tem que observar, gente? Você não sabe exatamente quando é que foi feito esse pernil, né? Mesmo que você pergunte, você pode perguntar se você tem confiança, a pessoa vai te falar exatamente da onde que foi feito esse pernil, qual é a idade dele, né? Vamos falar assim, há quantas horas foi feito. Vamos evitar, ou como que você pode fazer no momento para evitar, né? Pega esse pernil, pede para dar uma chapeada nele, isso, dá uma chapeada. Se tiver alguma bactéria na hora de chapear, você já elimina esse perigo, elimina o risco, diminui bastante o risco. Então uma boa chapeadinha, né? Mesma coisa de cachorro quente, gente, os cachorros quentes, também você lembra do milho? Toda salsicha tem que estar imersa no molho e saindo vapor. Né? Saindo vapor, né? Esse vapor vai te garantir que aquela salsicha está dentro de uma temperatura superior a 60 graus, que é importante. Agora tem gente que fala assim, eu quero meu cachorro quente com tudo que tem direito. Às vezes vai até a bactéria junto, né? Então não é tudo que tem direito não, gente. Você tem que fazer algumas perguntas. A principal delas, o que é? Esta maionese provém da onde? Que se a pessoa fizer a maionese, ele vai ficar até com orgulho, ele vai falar assim, essa maionese é receita da minha avó, receita não sei o que, eu que faço. E, gente, existe um risco muito grande, muito grande. Lembre-se que, olha, 1,50 ovos pode ter salmonela na gema, tá? Então a maionese caseira tem um risco muito grande, então não vai comer maionese caseira, de jeito nenhum. Maionese somente industrial e de preferência naqueles sachês, que aqueles tubos com maionese, com ketchup, com mostarda, gente, tampa nem existe mais, a tampinha, né? E pode ter mosca, né? Dificilmente vai ter um cuidado higiênico suficiente, né? Então use esses sachêzinhos, maionese somente industrial, tá? Outros alimentos que você pode ter, por exemplo, aqueles doces mais molhados, vamos falar assim, né, com leite, né, canjica, arroz doce, né? Canjica e arroz doce, você tem que observar que tem que estar numa panela, saindo vapor, o pessoal mexendo, né? Dá uma fervidinha, mantendo a temperatura sempre alta, né? Mas se por acaso elas estão trazendo, deixando assim já na mesa para venda, então tem que estar gelado.
O que não pode é ficar numa temperatura de risco, que é a temperatura ambiente. Ou você mantém uma temperatura acima de 60 graus, o que é uma delícia, né? O que é muito gostoso, ou então na geladeira. Tem que ser na geladeira, sem dúvida nenhuma, que diminui bastante o risco, né? Outros alimentos, gente, tem um risco um pouco menor, né? Pipoca, por exemplo. A pipoca que você vai comer, ela tem um gosto naquele momento, né? Olha aqui, ó, quantas coisas que tem. Pipoca, queijadinha, bolo, aqueles bolos cremosos, dá uma olhada, se tiver um creme, chantilly, alguma coisa, tem que ser gelado, tá? Não dá para vender a temperatura ambiente, né? Agora, outros tipos de bolos, por exemplo, aquele bolo tipo pão de ló, esse pode ser vendido a temperatura ambiente sem risco nenhum, sem problema. Maria mole, outros docinhos também podem ser vendidos, né? Cuscuz é diferente o cuscuz de São Paulo do cuscuz de lá do norte e nordeste, né? O cuscuz de São Paulo é mais um tipo parece uma torta, parece um bolo feito com camarão, com sardinha, né? Então esse tipo de produto ele tem que ser mantido sob refrigeração. Tá? Só colocar na mesa ou só servir na hora da distribuição, né? Gente, tendo esses cuidados, esses riscos aqui, né? Uma boa festa junina para vocês, né? Tudo de bom para vocês, que eu desejo uma felicidade muito grande. Festa junina sem bactéria!